Shalom, bom dia. Você está junto comigo aqui no canal A Rota de Teologia, conhecimento, crescimento, desenvolvimento, a busca de explorar e desenvolver o seu saber. Hoje vamos falar sobre Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, esse filósofo francês que tem uma grande influência e um grande exponencial, tá? A vida e obra de Merleau-Ponty nos traz um grande sentido e significado. Nós podemos colocar que Merleau-Ponty trabalha com a proposta entre o corpo e a alma, né? Então, a vida e a obra de Merleau-Ponty ela tem um sentido muito aplicativo para principalmente a filosofia que trabalha com a questão da comunicação e também até podemos colocar da linguagem e da funcionalidade da linguagem a partir da criança, né, do contato, do desenvolvimento da linguagem na criança ainda. Então, a vida e a obra de Merleau-Ponty nós podemos colocar da seguinte forma: ele vai morrer ainda muito jovem, né, aos 53 anos de idade, e ele vai ser um filósofo. Quando ele morre, ele está em grande fecundidade, em grande desenvolvimento filosófico com as suas obras, tá? Ele tem grandes, vamos dizer assim, obras e escritos que são debatidos e construídos principalmente a partir do ano de 1931, tá? E ele vai começar a desenvolver principalmente a questão quando ele vai assumir a questão literária e a partir da sua docência que ele vai começar a assumir no ano de 1945, né? Que ele assume uma cadeira na Universidade de Lyon e em 1944 na Universidade Parisiense de Sorbonne. E em 1952, então um ano antes da morte, ele é eleito para o posto no Collège France, o mais alto da hierarquia francesa, onde permanece até a sua morte. Então, um ano antes da morte, ele alcança aí um dos maiores destaques acadêmicos da sua época dentro da França, tá? Sartre e Simone de Beauvoir fundou no pós-guerra a revista Les Temps Moderns, que marcou uma época, né, a partir dos anos 40, e essa revista publicou vamos assim, as obras mais exponenciais, né, dos melhores autores na segunda metade do século XX. E esses textos sobre filosofia política, arte, sociologia, história foram veículos propostos e muitos deles até descritos por Merleau-Ponty. Então, tomou parte uma nova vida da intelectual francesa as ideias de Merleau-Ponty, depois até da sua morte é que elas começaram a ser bem exploradas, tá? Um bloco socialista e um bloco capitalista, né, voltados para a questão do pós-guerra e até da influência da questão da pós-guerra, da Guerra da Coreia, da política francesa, foi gerando-se assim a geração existencialista, né? Que vai ter assim um dos seus expoentes, o Sartre, tá? E Merleau-Ponty então vai publicar o seu primeiro livro ainda em 1938 com a proposta da estrutura do comportamento. Então essa primeira obra de Merleau-Ponty, a estrutura do comportamento, proposta e publicada em 1938, ela vai anunciar um projeto com variações ao longo dos anos, que será sempre sua proposta de enunciá-la e transmitir uma compreensão entre a relação consciência e natureza, entre sujeito, objeto, homem e mundo. Esse é o grande trabalho de ideias, de análise e averiguações que Merleau-Ponty faz dentro de sua carreira filosófica no âmbito literário, no âmbito de obras publicadas. Então, esse enunciado é muito genético e genérico, certamente por isso mesmo que vai deixar de fora muitas outras questões, por exemplo, as relações intersubjetivas, né? Há outras questões entre o outro e o outrem, a dimensão social da vida, a dimensão social de uma pluralidade de sujeitos, né? A questão principalmente das diversidades cultural, né? Outra questão também genérica que nós vemos ali que essa obra não alcança, principalmente a intersubjetividade,
e o projeto merleau-pontiano vai se tornar mais consistente aos nossos olhos a partir da obra do dualismo, né? Que é o dualismo entre o sujeito e o objeto. E é a partir dessa obra, que o dualismo entre a alma e o corpo também, e o sujeito e o objeto, é que Merleau-Ponty começa a ser muito mais destacado e muito mais estudado. Tá? E certamente é extravagante dizer que gregos e latinos desconheciam o Merleau-Ponty. Eles não tinham essa vamos dizer assim, identificação com Merleau-Ponty. Não foi Protágoras quem disse o homem é a medida de todas as coisas, e como então dizer que eles ignoravam o sujeito. Isso exige que se explique o quê? Que o sujeito e o objeto, nesse sentido novo, era algo já proposto por Merleau-Ponty. Então Merleau-Ponty vai, depois de alguns anos, ter uma influência muito forte também dentro do prospecto da filosofia grega. Tá? A partir de Galileu, que a ciência ganha um forte impulso. Né? Nós sabemos que a partir de Galileu, depois de Descartes, é que vai se tornando aí uma propulsão para novos expoentes dentro da filosofia, surgindo com Descartes a questão principalmente da matematização da natureza. Então, nessa perspectiva de natureza sensível, é que pode ser comparado que à questão do mostrador do relógio, da amostra de horas, da complexidade dos mecanismos, tá? Da relação causa-efeito, e com isso, a partir dessa essência da natureza, dessa sensibilidade, do sensível de alguns mecanismos que compõem a natureza, as relações de causa e efeito, é que Merleau-Ponty vai discutir na sua primeira proposta de conversa filosófica a célebre experiência cartesiana do pedaço de cera, tá? Que ele vai discutir com Descartes na meditação numa obra denominada Meditações Metafísicas, que a totalidade das manifestações sensíveis elas são excluídas do objeto verdadeiro, aquele que a ciência deve, enfim, conhecer, que é a essência da natureza. Tá? Então, a essência da natureza, nesse prospecto, é excluída, e isso quer dizer que essas aparências sensíveis não são nada de objetivo no mundo, relegados principalmente à questão do domínio do sujeito. E é esse sentido especial e espacial que vão tornando essa manifestação de cor, que no mundo verdadeiro elas vão desenvolvendo movimentos partículas incolores, né? Sensações de vermelho e sensações de uma cor mais sólida, que acontece principalmente no interior e no exterior do ser e na sua participação social dentro do universo que ele está inserido. Então, o objeto exterior ele é real, ele é verdadeiro e é apenas também um pedaço da extensão em movimento e que vai ocupar um certo lugar no espaço e ele vai ser desprovido de todos os predicados sensíveis que no corpo vai se encontrar nele. Então, são predicados que são, por isso mesmo, projeções no exterior daquilo que acontece na própria alma. Tá? O objeto não vai sendo definido e vai se alcançando uma exterioridade radical, subjetiva do absoluto. Então, esse dualismo moderno ele vai se tornando um dualismo desconhecido por principalmente antigos e medievais, um dualismo do sujeito, do objeto da alma e do corpo, uma composição e desenvolvimento de âmbito metafísico e algo que vai trabalhando sobre a alma, o cérebro, entre a questão principalmente do corpo, do desenvolvimento da sensibilidade, do desenvolvimento da comunicação dos sentidos diversos em que envolve todo esse contexto social. Então, essa discussão, que é uma discussão cartesiana clássica, ela vai se mostrando com um pensamento moderno, com uma proposta de objeção frontal e um desenvolvimento do saber que leva a uma revisão das categorias clássicas, uma reforma que vai sendo ontológica, clássica, de sujeito e de objeto, que Merleau-Ponty vai tratando de conversas, vai tratando de ciências e artes, que vai compondo um desenvolvimento de pinturas, de uma arte, de uma construção de produção cultural, que vai desenvolvendo o prazer, o divertimento, o passatempo, a expressão, toda uma composição de situações, objetos, sujeito, conversa, diálogo,
que para Merleau-Ponty ela vai se tornar algo principal e propulsor na sua análise filosófica, a questão da comunicação, né? E ele vai dizer que vai propor, por exemplo, que um objeto não passa de ser um sujeito absoluto quando ele se torna causa de uma observação absoluta. Tá? E outra questão também é que Merleau-Ponty coloca que nem objeto puro e nem sujeito puro, nem um saber exaustivo, que não deixe nada mais por conhecer, que portanto esgote o objeto, nem o espírito absoluto, alma pura, que está num corpo como o piloto de um navio, isso está substancialmente distinta dele. Então, essas imagens clássicas que o pensamento moderno põe em questão e que é considerada a filosofia do pensamento, do desenvolvimento do ser, essa ciência, para Merleau-Ponty, ela vai perdendo a ilusão do saber absoluto, o conhecimento do mundo. É algo de tarefa para Merleau-Ponty interminável, e que vai significar dizer que o objeto não vai perder a sua opacidade, a sua transcendência e o seu mistério situado a partir das averiguações e das anamneses que vai desenvolvendo o filósofo. Então, Merleau-Ponty, nessa segunda conversa, no seu segundo diálogo, ele vai dizer que o sujeito é sensível, que o objeto é sensível e que o sujeito vai ocupar uma posição e o objeto é o fato bruto diversamente perspectivador e que esse pressuposto é um pressuposto que Merleau-Ponty vai definir e vai defender, que vai denominar o sujeito da percepção, o objeto a ser percebido. E essa percepção, na visão de Merleau-Ponty, indica a totalidade das condições sensíveis sempre implicadas entre o sujeito e o objeto. Então, vale nesse prospecto de um alter ego, que é a conversa, que é uma das obras mais célebres de Merleau-Ponty, começa a compor um exemplo esclarecedor aonde vai se desenvolvendo questões do corpo, da alma, do espírito, da matéria, do sujeito, do objeto, da irritação e das significações em que alguns sentidos e alguns contatos e algumas aferições táteis vai surgindo entre sujeito e objeto, tá? E dentro da sensibilidade sujeito-objeto. Então, Merleau-Ponty ele vai explorar nessa proposta que um espírito montado em um corpo mecânico ele se torna um sujeito sensível. Tá? Aliás, de aparecer, pois, em questão toda aquela harmonia que já se começava a desenhar na descrição de relacionamento que para Merleau-Ponty existe entre o sujeito e o objeto. Outra questão também que ele trabalha, Merleau-Ponty, é a tarefa de pensar no tempo relacionado com a cultura e relacionado principalmente com a questão da materialização do objeto e da sensibilidade que esse objeto possui e propulsiona e impulsiona no sujeito, tá? Então, Merleau-Ponty, em 1948, ele vai desenvolver um material que depois torna-se um material até discutido em programas de rádio, né? De diálogos filosóficos, com 7 conversas, que essas 7 conversas nada mais são do que programas de debates e embates que Merleau-Ponty desenvolve e que todo o seu contexto e construção filosófica é composto, é apresentado e é discutido a partir dessa programação. Então, Merleau-Ponty ele se torna um filósofo que o grande viés e propulsão filosófica que ele apresenta é a questão da sensibilidade, do mundo sensível. O mundo sensível do sujeito, o mundo sensível do objeto e a relação do objeto sensível com o sujeito sensível dentro da esfera sensitiva e sensível do ser no âmbito da metafísica e no âmbito físico do universo em que os dois estão inseridos. Então essa é a grande proposta e esse é o grande contributo
nas arguições e nos debates, nas construções filosóficas que Merleau-Ponty desenvolve no âmbito do contexto global da sua contribuição cultural e filosófica a partir das suas obras. E você está aqui no seu canal A Rota da Teologia.